E agora sim a gente fala sobre a disputa pela presidência do Senado. O senador eleito Rogério Marinho, do Partido Liberal, será o candidato de oposição à presidência do Senado com apoio do PP e do Republicanos, segundo explicou o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, após uma reunião que contou também com o senador Carlos Portinho, com o senador Wellington Fagundes e com o líder do PL na Câmara, deputado Altineu Cortes. Valdemar elogiou a trajetória do ex-ministro e disse que o Senado precisa, nesse momento, de uma nova liderança. Já Marinho vai mostrar aos senadores que está pronto para o desafio e tem os votos necessários para vencer o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Volto com você então, Zé. Estava de férias, mas está sempre abastecido com informações. Conta pra gente qual que é a situação de momento, a quantas andam essas duas corridas, né? A presidência do Senado, que a gente está falando aqui, que vai ser protagonizada por Marinho e Pacheco, mas também a disputa pela presidência da Câmara, Zé. Mas ele não tem os votos para vencer, né? A indicação é de que o presidente atual, Rodrigo Pacheco, já tem ali próximos, ali 40, precisa de 41, ele teria de 39 a 40 votos já garantidos, 100% garantido. Me dizem até que ele já tem mais de 45 votos. São 81 senadores, precisa da maioria absoluta para ser eleito presidente do Senado Federal. O Rodrigo Pacheco, ele fez uma articulação política muito forte entre os presidentes dos partidos e líderes na Câmara. E com a vitória de Lula, é claro que ele se fortaleceu. Pelo lado do PL, aí há uma divisão no debate, de que não se pode entregar a batata de uma maneira tão fácil. Ou seja, não se pode apoiar Rodrigo Pacheco e lá na frente reclamar do Rodrigo Pacheco. É porque haverá embates muito importantes, principalmente sobre julgamentos de ministros do Supremo Tribunal Federal, né, sobre a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e ações em defesa do próprio Congresso Nacional. O Congresso está calado diante de tudo que está acontecendo. É aquela história de sempre de dizer que é o tal de São Jorge de Bordel, que é um santo pregado na parede, a coisa tá comendo solta lá, e ele, santo, olhando tudo lá de cima da parede e não intervindo. É essa a imagem que passa hoje do Congresso Nacional. Então haverá embates. Qual é o custo disso? O PL, ao disputar e perder, né, a eleição, ele vai ficar sem postos importantíssimos para a oposição a partir de fevereiro. Pode uma presidência de uma comissão de Constituição e Justiça, de uma comissão de fiscalização financeira e controle, de comissões importantes que, se a oposição tomar posse nesses cargos, dificulta e muito a vida do governo. Então, qual é a situação? Se Rogério Marinho for lançado, como tudo indica, candidato, ele não vai participar da mesa diretora do Senado e nem das mesas diretoras de comissões importantes. Então, isso foi avaliado. Alguns senadores eram contra, são ainda contra o lançamento da candidatura, mas uma parte importante do PL diz que é preciso fazer este enfrentamento para depois não reclamar de que o presidente do Senado não está agindo corretamente. Eu acho que está certo, tem que jogar esses acordos espúrios pela janela e seguir mesmo fazer a disputa. Tudo bem, repito, o Rodrigo Pacheco é o franco favorito, mas ter um adversário contra ele incomoda. Você, Kobayashi, quero te ouvir também sobre essa informação que acaba de chegar, esse anúncio feito há pouco pelo PL, confirmando o senador Rogério Marinho, o senador eleito Rogério Marinho, como candidato à presidência do Senado. Kobayashi. Tem pouco a acrescentar nessa análise feita já pelo Zé Maria, que contempla toda a situação política que envolve essa candidatura. Realmente é uma candidatura que é para marcar território, falar que vai ser oposição, deixar isso muito bem claro, mas com poucas chances de vitória, até porque a gente precisa lembrar que no Senado Federal, diferentemente da Câmara dos Deputados e de todos os outros cargos eletivos no país, o mandato é de 8 anos e na última eleição, agora, de outubro, só foi alterado 1/3 dos membros do Senado Federal. Então, boa parte, 2/3 dos senadores que lá estão, sequer pediram votos, sequer estiveram próximo a essa onda de eleitos ligados ao conservadorismo, ao apoio ao presidente Jair Bolsonaro nas eleições de outubro do ano passado. Então, provavelmente,
o Pacheco vai ganhar com tranquilidade, até porque fez a lição de casa do ponto de vista político em relação ao apoio que precisava do presidente Lula, especialmente com a agilidade, a rapidez com que aprovou lá no Senado Federal a PEC que estourou o teto em 160 bi. Aliás, com mais facilidade e em maior amplitude do que na própria Câmara dos Deputados. Vamos lembrar que lá, na primeira votação no Senado, o furo no teto era para 2 anos, diferentemente do que depois se diminuiu na Câmara dos Deputados para 1 ano só. Então, Rodrigo Pacheco provavelmente vai ser eleito nessa disputa com o Rogério Marinho. Você, Mota? Política é mais do que simplesmente resultados, né? É lógico, política é um embate por posições de poder antes de tudo e acima de tudo. Mas a política que não tem um grão de idealismo, uma política que não tenta corresponder minimamente às expectativas do eleitor, que foi às urnas, que depositou seu voto confiando em que seria representado pelos políticos, essa política ela vai ter um triste fim, ela não vai durar muito. Eu acho que essa é um dos aspectos da importância da candidatura de Rogério Marinho. Eu acho que é importante apresentar, sim, uma alternativa para o Pacheco. Essa alternativa representa a opinião de dezenas de milhões de pessoas que foram às urnas. Essa alternativa precisa ser colocada e os políticos precisam brigar por ela, né? Uma das coisas que nós descobrimos nos últimos anos e que eu não sabia, por exemplo, eu garanto que a maioria das pessoas também não sabia, é o quão importantes são essas posições de presidente da Câmara e presidente do Senado. Eles controlam praticamente tudo o que a Câmara vai fazer, né? O que o Senado vai fazer. Então, de que adianta você e milhões de outras pessoas votarem num senador que tem cheio de ideias, bons propósitos, muita energia, se todas as propostas desse senador vão acabar numa gaveta por decisão do presidente do Senado? Isso não me parece a melhor forma de alimentar este tão falado Estado democrático de direito, cujas fundações se encontram, não é? Não é isso que todo mundo diz? No voto? Então vamos respeitar o eleitor. Eu acho que eu não tenho nenhuma proposta concreta a fazer sobre isso, mas acho que é preciso uma reflexão para ver como é possível transformar essas eleições a presidente da Câmara e do Senado em algum tipo de processo um pouco mais alinhado com a expectativa do eleitor e não com as expectativas e as ambições dos próprios políticos.